Segunda Crônicas, o pastor já entendeu, no capítulo, vamos lá no capítulo 7. No versículo 4, diz assim: então o rei, 2 Crônicas 7:4, então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estão defronte dele e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparávamos o holocausto e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podia caber o holocausto, as ofertas de manjares e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa dos 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao 8º dia começavam a celebrar a festa do tabernáculo, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. E vem falando, e a Bíblia vai falando, vai relatando, e daqui a pouco a glória de Deus enche aquele lugar. O livro de Crônicas, que para a liturgia e para a escritura de Israel não é dividido como nós, 1ª e 2ª Crônicas, é um só livro. Nas escrituras hebraicas, ela pertence só a um conjunto de livros. Na versão de 70 e 220 depois de Cristo, foram feitas as primeiras divisões. E Jerônimo, teólogo, que veio a morrer perseguido pelos pagãos, ele entendia que pela Vulgata Latina a expressão de crônicas era um significado de atos de dias, atos para que os sacerdotes fizessem. Era como se fosse uma lei que todo dia tinha que ser feita uma celebração. E quando Salomão consagra o templo ao Senhor, ele começa a citar que ali tinha os levitas, tinha os sacerdotes, e todos posicionados para o devido fim, como como um sentinela que guarda, como um vigia, como um trabalhador, e por aí afora. E a casa de Deus deveria também existir essa compreensão e todos participarem das suas devidas funções. E o texto de Crônicas fala sobre uma coisa interessante, que quando eles começam a fazer o novo templo, Israel estava sendo dominado pelo rei da Pérsia, pelo governo da Pérsia. Era um rei sem Deus, era um povo pagão, e de alguma forma estavam influenciando Israel. Israel então vivia, conhecendo Deus, porém dominado por um povo, por um rei que não conhecia. Então ele começa a querer constituir um mundo espiritual, porque Israel serve a um Deus invisível, para unificar o povo em atos de cerimônia, em atos de celebração, para que a influência pagã não viesse a influenciar o povo de Israel. E o que estava acontecendo? Os persas, por não conhecer a Deus, nós sabemos que naquela época, até hoje, a maioria desses povos orientais
tem muitos ídolos. Vocês se lembram o próprio rei Nabucodonosor, que mandou constituir uma imagem dele? E esse texto nos leva a entender o seguinte, que eles estão falando o seguinte: olha, a nossa vida, o nosso estado, dominado pelas coisas do mundo, do velho mundo, da velha criatura, vai nos levar a uma perdição, vai nos levar, a uma destruição. O pecado vai dominar. Então eles se reúnem, inspirados por Deus, para constituir, para levantar uma igreja. Na verdade, não uma igreja, mas o governo de Deus. Então Deus abençoa, dá condição e fala para eles que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Mas não no contexto de parede, não no contexto de templo, mas falando do próprio governo, da própria vida deles. Que a vida deles, sob o governo do rei da Pérsia, da velha criatura, se continuasse, iria de mal a pior. Porém, eles tinham que estabelecer agora um novo conceito de vida, uma nova dimensão de vida e pilares de vida, para que eles pudessem construir, uma nova igreja, um novo templo. Ou seja, traduzindo, fazendo uma conjectura, dizendo o seguinte, que a antiga vida é dominada por um rei da Pérsia, um rei da Babilônia. A antiga vida nossa é ligada a ídolos, a uma vida pagã, que há uma glória nisso, existia uma glória, mas que ao formar nossas vidas, colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, a constituir um novo templo, um novo governo, a glória da segunda casa vai ser maior do que uma primeira. Você pode olhar para o seu irmão e ver nele a glória da segunda casa. Você pode imaginar o que você era sem Jesus, o que o rei da Pérsia, da Babilônia, a velha criatura, o que você vivia de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de maldade. Você tinha o governo do rei da Pérsia, Então ele falou assim: agora, olha, a partir desse momento que vocês estão me escolhendo mesmo, a partir do momento que vocês estão querendo de novo voltar para o meu governo, eu quero dizer uma coisa a você: o povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele se buscar, se ele clamar, se ele se desviar dos maus caminhos, eu ouvirei a sua oração e a minha glória encherá a sua vida. E nós estamos trazendo para hoje aqui neste lugar, vamos materializar essa mensagem, vamos colocar aqui como um referencial este local. O governo que estava aqui, os principados. O apóstolo São Paulo diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a minha luta não é contra você não, irmão. Às vezes nós estamos lutando dentro da igreja com o irmão, com o pastor. Olha, a mulher fica lutando com o seu marido às vezes. As mulheres ficam burradas com o seu marido, ficam chateadas com o seu marido. Eles vacilam, não os homens daqui dessa igreja, amém? Mas nós esquecemos que todos nós somos atacados, principados e potestades, às vezes vêm sobre nós e vice-versa. E nós esquecemos de cobrir o irmão no coração, a esposa no coração, o marido no coração, pedir: Senhor, não deixe a minha mulher cair nessa situação, nesse cilado, não deixe meu marido, e por aí afora. A nossa luta não é contra um, contra o outro, irmão. Então eles, sabendo disso, eles começam a dizer assim: então, Senhor, vamos te clamar, vamos te buscar. E Deus vê da sinceridade, assim: e eu ouvirei dos céus e sararei e renovarei a vida de vocês. Agora, voltando para este local, irmãos, o que a gente vê ou ouve de testemunho
São coisas bárbaras. A Bárbara não está aí não, né? Eu vou encontrar uma Bárbara nessa igreja. A Bárbara é bárbara, gente. A esposa do Álvaro. Não é Álvaro? Só o Álvaro que sabe. Mas, irmãos, barbárias, morte, prostituição, estupro. Por quê? Qual era o governo que tinha aqui? Qual era o governo? Os principados. Eles guiavam, formavam opiniões na mente, setas inflamáveis do diabo entravam. Situações que atacavam jovens. Mas nessa noite, Deus escolheu este lugar para dizer: aonde houve trevas, vai ter luz. Nós não viemos aqui pregar igreja. Eu não sou pregador de igreja. Eu fui viciado, conheci o mundo, sei muito bem os dois lados. Por isso eu posso falar. Eu prego Jesus Cristo, Senhor, libertador, transformador, purificador. Se o governo da Pérsia estava aqui, hoje o governo de Deus vai se estabelecer em nome do Senhor Jesus. E vai cair, vai sair de retirada, já saiu tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E toda oração que se fizer neste lugar, e todo homem, mulher e família que quiser reconstruir o seu lar, reconstruir a sua vida moral, espiritual, a sua vida familiar, financeira, eu creio que Deus ouvirá o seu clamor. Volto a dizer, não prego uma igreja, eu prego um Cristo que morreu por você e por mim, que Ele disse: eu vim desfazer as obras de Satanás, e vim-vos dar vida, e vida em abundância. É Cristo o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos. A Bíblia diz que o governo da Pérsia dominava, e o povo estava oprimido, e o povo estava entristecido. Vocês acham que vida de escravo é boa? Nenhuma vida de escravo é boa. Israel era escravo. Estavam passando por dificuldades por causa das características. Mas por quê? O governo da Pérsia estava oprimido. Vocês acham que o povo sem Deus tem vida boa? Quantas mães choraram pelos seus filhos? Quantas mães estão chorando pelos seus filhos? Quantas famílias estão satisfeitas? Porque a Bíblia diz que também o diabo veio matar, roubar, destruir. Se antigamente poderiam, através de várias situações, alguns jovens serem escravizados, hoje, nesse lugar, vai trazer uma nova era, um novo espírito